Oi, pessoal, estamos aqui com o Saulo Daniel para fazermos uma entrevista. Olá, Saulo, boa noite. Boa noite, Elida, tudo bom? Boa noite, juventude. Prazer imenso estar aqui com vocês, uma honra estar sempre na Igreja Batista Central. Eu sei que você é esposo, pai, filho, advogado, ministra a palavra de Deus. Como você consegue conciliar tudo isso? Entender a mentalidade de reino é fundamental para isso. Saber que quando eu sou pai, eu não deixo de ser líder de jovens, não deixo de ser advogado. Eu sou tudo isso em tempo integral e tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que é um chamado e há um enchimento do Espírito Santo para cada propósito que ele comissiona a gente. Claro que a gente tenta o tempo todo trabalhar com organização, trabalhar com agenda, trabalhar com responsabilidade, cumprimento de compromissos, mas sabendo exatamente que hoje a gente não vive 7 vidas. Quando eu era criança, eu acreditava que eu tinha diversas vidas. Eu tinha uma vida profissional, uma vida secular, uma vida familiar, uma vida espiritual. Hoje, o meu entendimento é que eu vivo num mundo só, e que tudo que eu faço é absolutamente espiritual. Quando eu vou advogar, eu peço para ser cheio do Espírito Santo, para que eu ganhe a sabedoria de Deus e o sentimento de reino, o sentimento de filiação para ser um advogado. Eu acho que o reino de Deus não precisa de mais pregadores necessariamente, não precisa de mais pastores, mais teólogos. Precisa de gente em todos os setores da sociedade dispostos a demonstrar que o Espírito Santo pode encher pessoas. Mas o foco é entender que tudo o que a gente faz, seja trocar uma fralda, seja fazer uma petição, seja fazer uma pregação, seja cantar um louvor, seja dirigir um carro, tem que ser para a glória de Deus. Você participa do quadro Você Entendeu Errado no canal do Dizescope, juntamente com o Douglas Gonçalves. Eu queria saber como surgiu a ideia desse quadro e qual a experiência que você está adquirindo com esse quadro. Eu tive um grande privilégio, assim como o Douglas, do seguinte: eu só não nasci numa igreja porque o hospital tinha mais estrutura na época. Então, mas assim, pouco tempo depois de nascido, eu fui levado para a igreja. Então, eu tive o privilégio de estar num lar cristão desde o nascedouro, desde a infância. Então, a gente está sempre ouvindo a palavra. E, infelizmente, aqui no Brasil, a palavra foi muito pregada e muito aprendida por tradição oral. As pessoas conhecem a Bíblia muito mais do que ouviram em pregações, do que aquilo que, de fato, efetivamente leram. Isso tem um prejuízo muito grande. Tem um benefício de que a mensagem está sendo levada, está sendo anunciada, mas o prejuízo disso é que as pessoas nunca conferem na fonte. É de que pessoas se enganam. Não são como os bereanos que duvidavam, inclusive, de Paulo, e iam conferir se aquilo que Paulo e que Lucas falavam para elas, para aquelas pessoas, eram compatíveis com o que elas viam nas Escrituras. Elas confrontavam. Aqui no Brasil nunca existiu a tradição de confrontamento. Aquilo que um pastor fala do alto de um púlpito, normalmente é tido como um postulado absoluto. Ninguém contesta. Era meio que proibido contestar um pastor, duvidar das palavras de um pastor. Então, a nossa tentativa com esse quadro foi a partir de um projeto que o Senhor plantou no meio e no coração dele, assim, de uma forma independente, mas muito harmônica. A gente se juntou e tentou resgatar. Essa é uma tarefa de resgate, contribuição. O nome Você Entendeu Errado não quer dizer que nós somos donos da verdade e ninguém mais entende, só a gente. Não tem nada disso. É mais uma brincadeira para ficar lúdico, para dar vontade no povo de clicar. Mas é um resgate das Escrituras. É uma tentativa de contribuição com as igrejas, de dizer, olha, vamos ler. Não acredita só no que você ouviu, não. Vamos revisitar a fonte. Vamos ir direto no manancial. Então, o objetivo do quadro é esse: tentar contribuir com a igreja com o verdadeiro sentido das Escrituras. Já que estamos falando da sua relação com o Dizescope, eu queria saber, você escreveu o livro em coautoria com o Douglas Gonçalves, o livro que se chama Cartas aos Pecadores. Como foi a experiência de escrever e como foi a recepção dos jovens a respeito desse livro? O livro nasceu a partir de um programa de aconselhamento que eu já fazia com ele. A gente fez uma chave de e-mail e tal, e anunciou nas redes sociais o programa de aconselhamento, e as pessoas começaram a mandar e-mails perguntando, normalmente coisas inconfessáveis, coisas que você não pode dizer para o seu pastor, senão você vai para o banco, coisa que você não pode dividir com alguém porque é uma exposição absoluta, tipo relações homossexuais, homoafetivas, vício em pornografia, coisas que trazem uma exposição muito grande, que as pessoas não sentiam segurança na liderança local, nas igrejas locais. E aí começaram a ver no canal Dizescope, nos e-mails, na minha chave de e-mail, um canal mais seguro, que ele podia anonimamente, não se expor muito, e procurar uma ajuda um pouco mais que eles consideram qualificada. Então a gente começou a ver que havia uma sequência, uma identificação na quantidade de pedidos. E às vezes o conselho que eu dava para um servia para uns 10. E aí o Senhor colocou no nosso coração, assim, mais uma vez, de uma maneira
muito poderosa o desejo de transformar isso num livro. Então a gente, em parceria, foi colocando aqui, escrevendo aqui um pouco ali, e mais ou menos uns 2 anos a gente estava com esse livro completo. E aí foram 10 cartas, todas a partir de aconselhamentos que a gente faz. E graças a Deus eu entendi que aquilo que Deus ministrou no nosso coração era um clamor da nossa nação. A gente decidiu distribuir o livro gratuitamente em e-book, além do livro físico, que as pessoas compraram na loja, mas a gente distribuiu gratuitamente. Olha, isso aí é um presente para a nação, para a gente sair do coração de Deus. Em uma semana a gente teve 30 mil downloads. Então era algo que o povo realmente clamava. E graças a Deus os retornos têm sido muito poderosos, muito graciosos, daquilo que o Senhor tem ministrado, daquilo que o Senhor tem confrontado no coração deles, daquilo que o Senhor tem plantado para que eles comecem a frutificar e demonstrar frutos que demonstrem arrependimento. O tratamento para o pecado é algo que vai muito além de aprender boas práticas, de aprender boas maneiras, de ser adestrado igual um cachorrinho. É um tratamento que vai em alma e espírito, que só por meio da espada, da palavra, a gente consegue ser confrontado e consegue, de fato, ser liberto. A promessa que há na palavra não é que você tem que aprender o que a Bíblia manda, tem que só obedecer e assim você vai ser livre do pecado. Não. A promessa da palavra é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito se fala sobre a maturidade cristã. Mas o que é realmente um indivíduo maduro? Você acredita que existem níveis na caminhada da maturidade cristã? Não tenho dúvida nenhuma disso. Assim como a nossa vida física, a nossa vida terrena tem os níveis, e quando meu filho nasceu, ele já era meu filho. Ele só ainda não tinha capacidade de acessar tudo que eu tenho para dar para ele. Gálatas, capítulo 4, vai dizer que o filho, enquanto ainda não é maduro, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. Então tem muitas pessoas vivendo escravizadas, embora sendo filhas, muitas pessoas a quem Deus já chamou, a quem Deus já salvou, que são filhos dele, mas vivem escravizadas porque não têm noção do que Deus efetivamente quer deles, que é a maturidade. Todos somos filhos, mas nem todos os filhos dão prazer. Nós não fomos chamados apenas para ser filhos. Isso está muito claro em 1 João capítulo 3, verso 2. Agora somos filhos, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Então ele diz, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ele quem? Ele Cristo. A noção de um filho maduro é a noção de um filho semelhante a Cristo. Um filho que dá prazer ao Pai. Um filho em condição de acessar tudo que o Pai tem lhe dado. Cristo, quando veio ao mundo, a Bíblia fala que ele se esvaziou, ele não usurpou tomar a posição de Deus, Filipenses capítulo 2, mas se esvaziando se fez o pior de todos os homens. Mas mesmo vazio, ele era filho maduro. Por isso ele caminhava na autoridade do Pai. E aí ele pode dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por que a gente não consegue acessar o poder e a autoridade de Deus? Não porque Deus não nos dê. Ele já deu. Ele só não deixa você usar. Como uma criança não pode usar um carro antes de 18 anos e antes de ter carteira de habilitação. Tem muitas pessoas que já receberam promessas, profecias de ministério, de casamento, de uma carreira sólida, de uma vida próspera, mas ainda vivem miseravelmente. Ainda vivem como escravos. Não porque Deus não os ama, mas porque ainda não conseguiram atingir maturidade suficiente para carregar tudo que o Pai tem para dar. O filho maduro é um filho semelhante a Cristo. O filho maduro é o filho que não olha para o pai somente dizendo, pai me dê, pai eu quero, pai eu desejo. É o filho que olha para o pai e diz, pai, o que você quer? O que você deseja? E do que você precisa na geração de hoje? Eu quero ser a resposta da oração dos filhos mais novos. O filho mais velho cuida dos filhos mais novos. Maturidade é caminhar semelhante a Cristo. Para finalizarmos, Saulo, eu queria que você deixasse seu contato das suas redes sociais. Pronto, estamos lá no Instagram, no Saulo Daniel Lopes, na verdade é a única rede social que eu tenho, mas eu tenho um trabalho também que é o Ministério de Jovens, que eu hoje sou líder, eu lidero, né? É o Influence Movement. É o Ministério de Jovens da Igreja Batista Lírio Barra, que é a igreja onde eu sirvo. Então as redes sociais também estão... Também tem um canal no YouTube, que é o Influence TV, e a gente está produzindo muito material legal, tem pregações, a gente vai começar a soltar uns devocionais. E Deus tem ministrado muita coisa boa em nosso coração, e a gente tem espalhado através das redes.
e já temos colhido bons frutos daquilo que a gente tem frutificado, graças a Deus. Quero agradecer a sua participação aqui na entrevista e profetizar bênçãos do céu na sua vida, na vida da sua família, e que Deus lhe use mais e mais para abençoar a Igreja de Cristo.